E quando a gente fala sobre economia do cuidado, isso sempre me remete a primeira referência que a gente tem de cuidado, que é o cuidado com a casa comum, né? Na nossa identidade, como homens e mulheres chamados a cuidar da casa comum, cuidar, né, do mundo, das relações, da natureza, e fazer essa leitura de que a nossa vida é interdependente, a nossa vida ela é comunitária, seja na dinâmica micro da família, da igreja, né, do mundo. Então pensar nisso dessa maneira mais, entre aspas, flexível, mais ampla, para que a gente não tenha nenhum equívoco, assim, de abusar dessa discussão entre o papel, né, do feminino, do masculino nessa história toda. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui é Silvana Moreira falando direto de São José, Santa Catarina, e quase que eu não gravei esse programa porque eu não tinha com quem deixar minha filha. E aqui é Luísa Agreste Nazaré, eu tô falando de São Paulo, capital. E para uma mulher dar conta de tudo, ela precisa deixar alguns pratinhos caírem. Aqui é Karen Bomilcar, falando direto de São Paulo. E é um prazer estar numa roda de conversa com mulheres, cada uma num estilo de vida diferente. Aqui é Cíntia Muniz e eu sou uma mulher brasileira e não desisto nunca. É isso aí, pessoal. Muito bem, estamos juntas aqui em mais um BTcast ABC2, em que temos uma mesa 100% feminina, nos deram licença para ficar aqui à vontade. E hoje, né, dando continuidade ao papinho que tivemos lá no ano de 2024, também no BTcast ABC2, vamos falar sobre a conciliação das agendas de trabalho, igreja e família por mulheres. Daqui a pouquinho, logo depois dos recados paroquiais. Oi, gente, tudo bem? Eu sei que você quer ouvir esse episódio maravilhoso até o final com essas convidadas incríveis. Eu também. Mas antes eu preciso passar rapidamente os recados da ABC2. Vamos lá? O primeiro recado é sobre o Radar ABC2 e eu tenho uma notícia boa e ruim. A boa notícia é que a chamada de ensaios acadêmicos está aberta, mas a ruim é que essa é a última chamada dessa categoria. Ouviu bem? Essa é a sua última oportunidade de escrever um ensaio e você ainda pode ser remunerado por isso. Nessa última chamada, os ensaios deverão abordar o tema geral, grandes questões do século XXI. No edital, você confere os subtemas selecionados. Lembrando que os 5 melhores ensaios serão contratados, remunerados e publicados exclusivamente na revista digital da Academia ABC2, a Unus Mundus. Por isso, fique atento. O prazo dessa chamada vai até dia 30 de março de 2025. Acesse o site cristãosnaciencia.org.br/radar ou clique no link da bio do Instagram da Academia ABC2 e leia o edital completo. Ainda sobre o radar, a 8ª chamada de estudo de livros está aberta. Mas atenção de novo, hein? Essa é a penúltima chamada dessa categoria. Nessa edição, serão selecionados até 3 estudos de cada um dos livros escolhidos. E os livros escolhidos são Teologia Natural e Fé Ritualizada. Os estudos selecionados serão publicados na revista Unus Mundus da Academia ABC2 e farão parte de um simpósio e também serão remunerados. Essa chamada estará aberta até o dia 23 de março de 2025. Quer saber mais informações sobre remuneração, regras e processo de entrega? Também acesse o site cristãosnaciencia.org.br/radar ou clique no link da bio do Instagram da Academia ABC2 e leia o edital completo. Boa entrega! Para encerrar, a Academia ABC2 é dedicada à formação intelectual cristã e ao avanço do conhecimento. Por isso, a gente quer te convidar para participar dos cursos da Academia ABC2. Tem a formação mais completa no diálogo entre teologia, filosofia e ciências ainda em 2025. Aproveita também e conheça o programa Ciência e Sapiência. É o nosso material didático para o ensino médio, que promove uma educação altamente qualificada e inovadora, integrando fé, ciência e filosofia.
Pois é, pessoal, cá estamos nós. Bem, uma mesa com 4 mulheres. Eu, Silvana, Karen, Luísa e Cíntia. E nós vamos falar sobre essa questão da nossa vida conciliatória entre trabalho, igreja, família, projetos pessoais, presença digital, todos esses cenários diferentes em que nós podemos atuar. No programa passado, nós falamos muito sobre a vida da mulher dentro do meio científico, do meio acadêmico, e a gente falou um pouquinho só sobre algumas dicotomias que são, na verdade, construídas, né, de que, você é da academia, você não é da academia, você é da igreja, você trabalha com família, você é do lar, né? Quando, na verdade, nós mulheres, né, independente de estado civil, de várias coisas, estamos circulando nos diversos cenários aí, ocupando diferentes espaços sociais. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu vou pedir para cada uma das nossas convidadas se apresentar, para caso nós tenhamos aqui novos ouvintes do BTcast ABC2, né? Esses novos ouvintes possam conhecer cada uma de vocês. Então eu vou pedir primeiro para a Cíntia, depois a Karen e depois a Luísa se apresentarem aí. Aquele background rápido aí sobre quem são vocês na fila do pão. Bom, eu sou a Cíntia. Quem é ouvinte do BTcast já me conhece. Eu sou parte do time do Bibo. Sou aqui de São Paulo e tenho 2 carreiras, vamos dizer assim, né? 2 formações. Eu sou uma bióloga, trabalho como bióloga, tenho mestrado nessa área, então essa é a minha profissão formal. E também sou uma teóloga, atuo nessa área também, como professora, como palestrante e como pastora anglicana. Eu também sou casada, então tenho também essa demanda de ser esposa da minha casa, então tem todas as questões familiares, todas as questões da vida, por isso que eu falei, né, não desisto nunca, porque realmente é um desafio, mas eu tento aí, da melhor maneira que posso, conciliar todas essas coisas. Então, se eu posso me definir de alguma forma, é assim: sou uma bióloga, uma teóloga, uma pastora, tentando fazer o meu melhor com a graça de Deus. Eu sou a Karen, trabalho como psicóloga hospitalar num hospital público em São Paulo, também trabalho como psicóloga clínica, também sou teóloga, professora de seminários e dou palestras e cursos em diversos lugares, mas eu costumo dizer que a minha vocação é para o cuidado, né? A minha vocação é para o cuidado pastoral, minha vocação é para o cuidado dos amigos, né, da família, mas eu sempre me identifiquei para além das minhas profissões, né? Eu gosto de cuidar, então essa é uma parte importante da minha identidade. E eu sou voluntária junto a alguns projetos, como a Rede de Saúde para Todas as Nações, do Movimento de Lausanne, que conecta profissionais de saúde, que conecta pessoas que fazem cuidado pastoral para a promoção de saúde, e sou escritora, gosto muito de escrever, me comunicar. Prefiro me comunicar através da escrita do que através da fala, né? Então tenho muitas coisas aí concomitantes na minha vida. Eu sou Luísa, eu sou formada em comunicação, pós-graduada em comunicação. Atuei muito tempo no mundo cooperativo com inovação digital. Tenho também formação em teologia, sou teóloga. Hoje eu trabalho mais diretamente com a formação espiritual e emocional de mulheres, e também componho a equipe ministerial aqui da Comunidade Presbiteriana da Vila, em São Paulo. Atuo dentro da área de ensino, de aconselhamento, de discipulado. Coordeno uma escola de formação espiritual para mulheres chamada Fluirá, em que eu dou cursos, mentorias. Sou casada e sou mãe de 2 meninos que já estão quase pré-adolescentes, um de 10 e um de 8 anos. Moro aqui em São Paulo, sou escritora também. E é isso, né, gente? A gente se cansa só de falar o tanto de coisa que a gente faz, que a gente às vezes nem se dá conta de quantos chapeuzinhos que a gente fica trocando ao longo do dia, né? Bem, super legal ouvir de vocês esses relatos de como, né, vocês têm construído a existência, a carreira de vocês, em diversos cenários, diversas áreas. É muito legal ver que todas vocês têm presença digital, né? Todas têm conseguido colocar um pouco do conteúdo que vocês têm cada vez mais em expansão. Isso é uma coisa muito legal, de forma que outros possam ter contato com esse conteúdo. E cada vez mais nós temos visto, né, a ocupação dos espaços sociais por mulheres. Mas, ao mesmo tempo, existe muito um papo, né? Um assunto que roda nas redes sociais, nos meios acadêmicos, em vários cenários, falando muito sobre o termo sobrecarga feminina. Inclusive, há uns 2 anos, eu gravei um
um episódio do podcast lá do Artesania sobre sobrecarga feminina, e uma coisa engraçada é que eu meio que gravei uma roda de conversa com várias mulheres e todas chegaram muito atrasadas porque estavam enroladas com alguma coisa que elas tinham para fazer, e umas não conseguiram comparecer e tudo mais, né? E eu lembro que isso foi um aspecto até que a gente ressaltou no programa. E existem também todos aqueles relatos, aquelas coisas que se falam nas redes sociais sobre mulheres que se sentem cansadas o tempo inteiro e que ao mesmo tempo não podem parar, que não podem dizer não, porque existem gente que depende do seu cuidado, existem as demandas que não podem deixar de ser cumpridas, como se fosse um fardo feminino que todas nós deveríamos carregar e que não houvesse alternativa. Existe até aquela ideia assim, não conseguir dizer não. E aí vem uma provocação que eu quero fazer a vocês, tá bom? A frase, né, não conseguir dizer não, é inerente ao ser mulher, é uma coisa que nos é construída socialmente, é um factoide, na verdade isso não existe, é uma coisa que estão tentando nos impor. Então eu quero chamar vocês para a conversa em cima disso. Luísa, eu queria ouvir de você, o que você acha sobre isso, assim, essa frase, né? Mulheres não conseguem dizer não, a sobrecarga feminina, o que você acha disso? Eu acho que é um composto de várias questões, um pouquinho do que você disse, né, de cada coisa. Acho que socialmente nós somos colocadas num lugar de dar conta de muitas coisas sozinhas, né? E eu acho que nós somos muito capazes de dar conta de muita coisa, né? Mas talvez o fato da gente ser capaz de dar conta de muita coisa não necessariamente precise ser uma realidade, né? A gente não precisaria assumir tantas responsabilidades no sentido de não contar com ajuda, né? Ou não dividir as nossas responsabilidades, não delegar, né? Então, eu acho que tem essa questão social em que a mulher sempre foi colocada nesse lugar de ser a dona da casa, né? O próprio nome, dona da casa, significa que ela que organiza tudo, ela que manda tudo na casa, e as outras pessoas que habitam na casa são meras ajudantes dessa dona da casa. E, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma vontade interna nossa de dar conta, né? Então, acho que existe essa expectativa e existe, em contrapartida, eu vejo assim, na maioria das mulheres com quem eu aconselho e converso, essa vontade de corresponder a essa expectativa, sabe? Que eu acredito que a gente precise quebrar para conseguir justamente dar conta daquilo que o Senhor quer que a gente dê conta. Eu não acredito muito que a gente precise dar conta de tudo. Eu acho que a gente tem que dar conta daquilo que o Senhor quer que a gente dê conta nessa estação da nossa vida. Por isso que eu gosto muito de falar que a gente precisa escolher qual pratinho vai ter que ser quebrado em determinadas estações. Ou então, qual pratinho vai ser deixado de lado naquela estação da vida e depois a gente vai retomar ele, né? Pra gente conseguir não se sobrecarregar e não fazer além daquilo que o Senhor tá nos chamando pra fazer para aquela estação. Essa é mais ou menos minha perspectiva sobre esse tema. Acho que, de fato, às vezes a gente acaba comprando um pouco essa questão da expectativa das pessoas. Acho que isso é um fato e a gente precisa aprender realmente a equilibrar isso e a dosar um pouco essa questão, porque o tempo todo parece que a gente sofre com algum tipo de estereótipo. Então, todas as áreas eu percebo isso, né, com relação às mulheres, seja na área profissional, seja na questão pessoal, se você é casada, você é cobrada, se você não é casada, você é cobrada, se você não é mãe, você é cobrada, se você é mãe, você é cobrada. E quando você começa a adentrar outros espaços, você também começa a receber uma certa cobrança, às vezes até uma certa desconfiança. Então, se você entrar no jogo, acaba se tornando realmente um fardo, uma coisa um pouco complicada. E acho que é importante você manter o equilíbrio, tentar realmente entender quem você é, qual é a sua vocação, aquilo para o que Deus te chamou para fazer e tentar equilibrar isso da melhor forma, sabendo que nem sempre a gente vai conseguir agradar todas as pessoas ou corresponder a todas as expectativas. Isso é um fato. E eu posso falar que eu já sofri muito com isso, porque eu sou daquela pessoa que eu tenho por uma tendência de agradar pessoas. Eu já sofri muito por isso. Eu já amadureci muito nesse sentido, mas eu já me incomodei muito, já sofri muito com as opiniões das pessoas ou com coisas que foram ditas para mim, do tipo, você não vai conseguir fazer tudo isso. Pensando aqui, né, na pauta, né, eu comecei a lembrar de algumas coisas da minha vida, e eu me lembrei, por exemplo, quando eu estava ainda, né, antes do meu casamento, né, e
eu estava terminando a faculdade, estava planejando fazer um mestrado, e eu me lembro de ter ouvido de uma mulher, né, falando para mim, olha, você não vai dar conta, você vai ter que escolher, ou você vai ser esposa, ou você vai seguir uma carreira acadêmica, as duas coisas você não vai conseguir. E eu lembro que aquelas palavras me marcaram bastante, mas não a ponto de me impedirem, mas eu acho importante a gente pensar a respeito disso, de como essas coisas, às vezes, elas têm um potencial de te deixar marcas ou de te realmente minar algum sonho, algum projeto. Eu acho que para a mulher é um tanto complicado, sim, mas não é impossível. Isso que é o mais importante, né? Não é impossível você fazer isso com qualidade, não é impossível você mesclar as suas vocações de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. E Cíntia, você comentou sobre essa palavra que você recebeu. Eu lembrei que em 2 momentos da minha vida, um deles há cerca de 10 anos, assim, depois de uma grande frustração que eu tive, assim, há uns 10 anos, na época eu tava até pensando em fazer alguma coisa fora do Brasil, assim. Eu lembro que eu tive uma sensação, assim, dessa incapacidade, né, de dar conta e tudo mais, de conciliar tudo. Agora também, no final do primeiro ano, né, do nascimento da minha filha também, eu tive outra fase, quer dizer, em momentos da vida completamente diferentes, né, devido a situações completamente diferentes, vieram esses momentos, assim, de questionamento. Então, isso pode acontecer realmente em qualquer momento, né? Enfim, é assim mesmo. Karen, seu comentário, e se você já puder, Karen, entrar naquele tema que você falou sobre a questão da diferença de cenário, disso não, na verdade, não corresponder, se quiser comentar já a sua ideia, você já pode ir entrando nisso. Emendando aí com o seu comentário. Eu só vou fazer uma observação. Eu concordo com tudo que a Luísa e a Cíntia falaram. Eu acho que tem uma questão aí de identidade, tem uma questão de que a gente deixa alguns pratinhos caírem em algum momento, né? E eu acho que tem uma questão de expectativa cultural, expectativa social muito grande nesse papel do feminino. Então não é uma questão de não conseguir dizer não. Às vezes é uma questão de sentir que não pode dizer não por conta de alguma expectativa, né? E por conta de uma desconfiança de que os outros participantes do cenário da sua vida, sejam eles homens, né, os parceiros, seja a família como um todo, os personagens do trabalho, né, que eles não vão cumprir a parte deles, né? Então tem muitas vezes por parte das mulheres essa sensação de que se eu não fizer, as outras pessoas não vão se responsabilizar por coisas que elas também precisam se responsabilizar, né? Então isso está implícito aí na questão das expectativas, né? E de algumas mulheres, não todas, mas de algumas mulheres lidarem com o perfeccionismo também, né? Com essa questão que é uma característica muitas vezes pessoal, que não é colocada de fora para dentro, que é de dentro para fora, né? Mas pegando carona nessa questão das diferenças, né? Dessa sobrecarga, de tudo que as mulheres sofrem, né? Muitas pessoas às vezes falam sobre a questão das mulheres que são mães e a sobrecarga, ou das mulheres que são casadas e as solteiras, quais seriam as diferenças e as similaridades, né? E eu costumo dizer que a questão não é exclusiva de Estado civil, necessariamente, né? Ela não passa pelo Estado civil, ela passa pela quantidade de coisas que você tem na sua vida, pela forma com a qual você vai levando essas coisas também, pela rede de apoio que você tem ou não, por algumas escolhas que você faz, né? Então, óbvio, se você tem uma mãe de criança pequena, ela está numa circunstância específica, mas não necessariamente ela vai estar numa sobrecarga tão intensa e maior do que, por exemplo, uma pessoa que seja solteira, divorciada, viúva, que muitas vezes tem que cuidar de si sozinha, cuidar de uma casa sozinha, né? Que às vezes tem o cuidado da família colocado sobre ela. Eu trabalho em hospital público e a gente vê muito essa mentalidade do cuidado em cima da figura do feminino. Então, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma senhora que tem 6 filhos. Ela tem 5 filhos homens, uma filha mulher, né? A filha mulher, ela trabalha, ela faz uma série de coisas fora, mas a sobrecarga de quem vai acompanhar essa mãe nas consultas e tudo mais fica em cima dela. Os filhos homens não se manifestam nesse sentido, né? Então, ela tem uma sobrecarga pelo simples fato de ser mulher dentro daquele contexto. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz esses julgamentos, né? De que algumas mulheres têm uma sobrecarga maior ou menor, ou tempo livre disponível maior ou menor, né? Eu vejo na realidade da igreja, por exemplo, quantas mulheres envolvidas com o trabalho da igreja muitas vezes têm uma rotina muito mais exaustiva do que mulheres que estão em casa, né, lidando com algumas outras coisas, porque elas estão ali expostas, estão ali desprotegidas em alguns contextos, né? Então eu acho que essa é uma questão que sempre me incomoda, né, nessa leitura sobre a sobrecarga, junto com a questão do Estado civil, né, do feminino. E é importante a gente ressaltar que muito do que é atribuído
né, que a mulher tem que fazer porque ela é a mulher. Assim, há cenários em que não há mulheres e que o trabalho é bem executado, né? A questão do cuidado, por exemplo, de pessoas doentes e dependentes, muitas vezes, né, a pessoa que é cuidada tem um filho único, né? E eu já encarei situações de famílias com filhos únicos solteiros, né? E esse filho único, ele exerce um cuidado perfeitamente adequado, assim. Claro, gente, tem cenários e cenários. Então, existem homens excelentes cuidadores e existem mulheres que não têm um perfil de exercer aquela atividade instrumental do cuidado, porque não é sobre capacidade biológica necessariamente, né? Entra aí muito o que é esperado, né? A expectativa. Perfeito. Entrando nessa questão, né, que nós estamos falando de cuidado, eu acho que o cenário do hospital é perfeito para isso, porque é um local onde a gente encara muito essa questão de pessoas dependentes do cuidado de outros, né, demandam cuidado de outros. É um local onde, para você poder, né, concluir o serviço, você poder dar alta para o paciente, você precisar, né, que tenha muitas vezes alguém que se responsabilize, que seja o cuidador, né, que seja o responsável por aquele paciente. E esse é um cenário onde a gente vê um aspecto que hoje tem sido muito comentado, né, nos meios de discussão acadêmicos, que é a chamada economia do cuidado. Eu trouxe esse tema para cá até pensando que é uma coisa que está em construção e que pode despertar pessoas aí para o estudo e para a melhor avaliação disso. Que seria a economia do cuidado, né? Basicamente, se a gente fosse generalizar, né, seria o conjunto de atividades relacionadas principalmente à satisfação de necessidades de terceiros, atividades essas que em sua maioria são invisíveis ao mercado e não são remuneradas. Existe uma ideia de que a economia do cuidado é essencialmente feminina e que ela seria em parte responsável por uma sobrecarga da mulher e que seria necessário haver uma revisão, né, da chamada economia do cuidado, em que a gente deveria talvez rever as relações sociais, as relações de cuidado, que a gente deveria rever o papel do feminino na sociedade em cima disso. Mas, por outro lado, né, esse é um termo muito recente, existem vários construtos dentro dele que ainda estão em construção. Por exemplo, né, eu vi recentemente que lá na Argentina eles estavam debatendo uma forma de aposentadoria para mulheres que haviam passado a maior parte do seu tempo de trabalho em atividade doméstica, né, como uma forma de compensação por esse tempo de trabalho não remunerado. Mas em outros cenários isso é considerado algo que é insustentável, né? Então, são questões que estão sendo discutidas por aí. Pensando nisso, né, que grande parte daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ministra, daquilo que a gente exerce socialmente, não é necessariamente aqui, gente, abrindo grandes aspas, tá bom? Trabalho, né? Trabalho do ponto de vista remunerado de mercado, muita gente considera que o fato de você estar desempenhando isso tenha menor prestígio, né? Que você talvez não esteja sendo tão produtiva ao fazer isso. Mas será que isso é a grande realidade? Eu queria ouvir primeiro a Cíntia, depois a Luísa, depois a Karen a respeito disso. Eu acho que recentemente a gente tem ganhado uma consciência maior disso, né? Há um tempo atrás não se falava muito sobre esse tipo de coisa e acho que as próprias mulheres não tinham talvez uma consciência de quanto essa questão do cuidado de outras pessoas ou daquele serviço que ele não é visto é importante, né? Você manter, por exemplo, a tua casa, você cuidar de uma pessoa, cuidar de um familiar, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais, como já foi falado aqui. Eu acho que essas coisas elas têm ganhado realmente uma amplitude, né? E de fato, são coisas que por muito tempo não foram consideradas. Eu acho que nem pelas próprias mulheres, né? Talvez nem a gente tenha dado o valor que essas coisas merecem. E acho que hoje em dia a gente tem ganhado uma consciência maior a respeito disso. E como essas coisas também trazem uma questão de sobrecarga, né? Especialmente para aquelas mulheres que têm aí o seu trabalho fora e
e tudo mais, como isso acaba pesando. Então, boa parte dessas tarefas ainda são consideradas majoritariamente femininas, né? Então, embora haja casos de homens que são muito participativos em suas casas, né? Hoje você já tem pessoas que dividem aí esse cuidado, ou mesmo homens que moram sozinhos, ou homens que são cuidadores também de alguma forma, mas em sua maioria, especialmente nas gerações mais antigas, a forma de se enxergar é que seja aí uma demanda exclusivamente feminina, e quando isso é visto como uma demanda exclusivamente feminina, isso acaba realmente pesando, especialmente para a mulher que se sente vocacionada a ter uma outra carreira, que não seja exclusivamente uma dona de casa ou uma mãe que opte por esse estilo de vida, vamos dizer assim. Então, acho interessante que a gente possa hoje discutir esse tipo de coisa com um pouco mais de consciência. Acho que tem havido um crescimento nisso, e acho que homens também estão se tornando mais conscientes a esse respeito. Eu tenho observado isso também. Eu acho que eu vejo muito essa economia do cuidado realmente sobrecaindo sobre as mulheres, em parte por conta dessa construção social e essa expectativa de que seja a mulher quem vai se responsabilizar por pensar em como cuidar do outro, em como deixar que a casa esteja da melhor maneira possível, né? Mas o que eu percebo é que os dons, os talentos, as habilidades e as vocações, elas não são divididas por gênero, né? E aí fica muito pesado se a gente quer se encaixar no estereótipo da mulher super cuidadora, se este não é o seu chamado, se esses não foram os dons, habilidades e talentos que o Senhor deu para você. Ao mesmo tempo que o que a Sil falou e a Cíntia falou, né? Existem homens também com dons de cuidado que talvez não consigam exercê-lo da melhor maneira possível por conta do estereótipo de que, isso é um papel feminino, isso é uma função feminina, né? Então, eu acho importante a gente, primeiro, dar valor a esse cuidado invisível, né? Então, levantar de fato essas atividades não remuneradas que são tão trabalho quanto e tão importantes quanto para o bom funcionamento do todo, e erguer as mulheres que se dedicam a isso e valorizá-las, né? Ao mesmo tempo em que a gente precisa possibilitar que as mulheres pensem em não exercer também essas atividades caso elas sejam chamadas para outras atividades, né? E eu vejo muito que, aí trazendo um exemplo mais da minha casa, assim, né? Eu só consigo exercer a minha vocação, as minhas vocações, né, de mãe, de pesquisadora, de escritora, de professora, porque hoje a gente configurou nossa casa como uma casa em que eu não sou a principal gestora do lar, né? Porque eu acho que não é só uma questão de divisão de tarefas que sobrecarrega a mulher, né? Eu acho que o homem até pode fazer coisas dentro da casa, mas se a mulher continua sendo a gestora das tarefas, né? Ela ainda tem o que a gente chama de uma sobrecarga mental, né? Então, ela que precisa pensar na lista de compras que precisa ser comprado, mesmo que o marido vá comprar, né? E aos poucos aqui em casa a gente foi batalhando, né? E conversando e alinhando as arestas para que a gente entendesse isso, né? Que é uma divisão de responsabilidades, né? Para que a mulher tenha a vocação de fazer outras coisas, não necessariamente todas terão, né? Mas para que isso seja o mais leve possível, né? É preciso que a gente tenha uma rede de apoio que também se responsabilize por essas outras partes, não só uma rede de apoio que ajude a mulher, né? Então eu falo assim, não, eu ajudo ela com as coisas da casa. Não, essa pessoa se responsabiliza por essas outras questões. E aí eu acho que também, de novo, tem uma questão interna, e aí trazendo para minha experiência pessoal, e que eu acho que implica também a muitas outras pessoas, que eu acho que o fato de nós sermos capazes de lidar com as coisas e a gente ter uma visão, né? A gente tem uma visão do cuidado, a gente percebe, nós como mulheres tendemos, né, a perceber mais a necessidade das outras pessoas e tudo mais. Delegar as responsabilidades para outras pessoas requer que a gente também abra mão de que as coisas sejam feitas da nossa maneira. Requer que a gente olhe e fale, não, isso daqui não é algo que eu vou ficar microgerenciando a maneira como a pessoa está fazendo, né? Então isso vai nos liberando, vai liberando espaço na nossa agenda, vai liberando espaço na nossa mente para que as outras vocações também possam ser exercidas concomitantemente, né, a essas tarefas
mais invisíveis de cuidado de pessoas e de logística daquilo que envolve o cuidado de pessoas, né? Acho que pegando carona nisso que a Lu tá falando, eu penso também que a gente precisa prestar mais atenção nessa questão dos dons, nessa questão da identidade, né? E quando a gente fala sobre economia do cuidado, isso sempre me remete a primeira referência que a gente tem de cuidado, que é o cuidado com a casa comum, né? Pensar na gente, na nossa identidade, como homens e mulheres chamados a cuidar da casa comum, cuidar, né, do mundo, das relações, da natureza, e fazer essa leitura de que a nossa vida é interdependente, a nossa vida ela é comunitária, seja na dinâmica micro da família, da igreja, né, do mundo. Então pensar nisso dessa maneira mais, entre aspas, flexível, mais ampla, para que a gente não erre, não tenha nenhum equívoco, assim, de abusar dessa discussão entre o papel, né, do feminino, do masculino nessa história toda. Eu acho que Deus deu pra gente essa dignidade, esse valor. Ele não colocou em momento nenhum essa hierarquia, né, nesse sentido. Ele deu dignidade para os homens e para as mulheres, ele capacita homens e mulheres de formas diferentes, nas diferentes estações da vida. A gente tem que fazer essa leitura também, né, em fases em que um vai estar um pouco mais ocupado de algumas coisas para as quais Deus o chamou ou a chamou, e a gente precisa dessas parcerias dentro da família, parcerias dentro da igreja, né, parcerias na sociedade. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse olhar diferente, né? A gente não tem como colocar tudo na mesma caixinha, né? E olhar, de fato, né, para essa questão de que tem coisas nos nossos ambientes que, em algumas fases da vida, geram maior ou menor sobrecarga, né? E a gente precisa reconhecer, valorizar as pessoas e dialogar sobre isso. Eu acho que falta, dentro, por exemplo, das nossas comunidades de fé, né, conversas mais profundas sobre isso, para que a gente não continue reproduzindo algumas questões sobre alguns papéis sociais ou culturais que estejam equivocados, né? E, de fato, fazer essa leitura a partir da nossa identidade com Deus, né? O que Deus nos chamou para fazer, quais são as nossas habilidades, quais são os nossos limites. A gente precisa reconhecer os nossos limites, né? A gente falou agora há pouco de deixar pratinho caído, perfeccionismo e tudo mais. Nós temos que saber quais são os nossos limites e as nossas possibilidades, né? E parar com essa comparação que muitas vezes se perpetua na sociedade, dentro e fora da igreja, né? De qual é o papel, que você tem que se encaixar exatamente nesse papel. Então eu acho que fazer uma revisão do que significa isso à luz dessa visão maior do cuidado e da comunidade. Perfeito, até porque em algum momento da vida todo mundo cuida de alguém, né? Muito, para mim, improvável que um ser humano passe pela Terra 100% do tempo não tenha ninguém em nenhum momento que esteja sob seus cuidados, ou que não precise ser cuidado por ninguém em tempo nenhum. Todos nós precisamos cuidar de alguém em algum tempo. E claro que vai mudar as circunstâncias, como a gente já falou aqui, né, os aspectos e tudo mais. Então, é claro que em algum momento, né, uma pessoa, por exemplo, pode precisar ser acompanhada numa situação de saúde. Em outro momento, a pessoa precisa de um suporte porque vai entrar numa rotina de estudos muito pesada. Aquele tempo que eu tinha lá na periferia do pessoal fazer o mutirão, né, para bater a laje, para construir uma casa nova. Então, o pessoal, né, da rua se junta, né, para ajudar. E tudo bem, é assim que a gente vive enquanto humanidade, né? Uns cuidando dos outros. Talvez nós estejamos vivendo essas crises e questionamentos porque nós tenhamos esquecido esse cuidado coletivo, esse cuidado comunitário, essa casa, né, comunitária onde a gente acaba vivendo. Mas pensando em casa, eu penso na igreja também como, né, uma casa comum. E olhando para esse lado, como é que a gente pode ter no espaço da igreja, de forma mais prática, a gente já tocou nisso aqui, um espaço de promoção dessas conversas, desses assuntos, de forma mais prática? O que a gente pode fazer enquanto igreja? Que tipo de estratégias práticas a gente pode criar para poder conversar e normalizar mais esse tema do cuidado mútuo? Vamos fazer assim, a gente já tá, indo pro final, tá? Então, se vocês quiserem dar qualquer dica prática e qualquer ideia, estratégia mais de conclusão, a gente já pode começar, tá? Bom, eu penso que a gente precisa ter dois focos, né? O foco da liderança e o foco da comunidade, né? O foco da liderança modelando também o que significa essa questão do cuidado,
né? Enquanto a gente estava falando aqui, eu estava lembrando, né, quantos homens e mulheres que têm essa vocação pastoral do cuidado nesse sentido que a gente estava falando e que tiveram que ser massacrados por estruturas religiosas e viraram gestores e perderam essa possibilidade de servir, de cuidar, né? Outros tantos que têm lideranças muito personalistas e não ensinam a comunidade a viver como comunidade, a dizer que todos ali têm o seu papel no cuidado, todos são responsáveis, todos precisam viver essa vida interdependente sem depender o tempo inteiro de uma figura de liderança, né? Então eu acho que a liderança modelando e na comunidade, eu acho que cultivando primeiro esse olhar empático e menos da comparação, de dizer assim, cada um aqui está numa trajetória, cada um aqui está num momento de vida, cada um aqui está numa circunstância social, a gente vive num país de muita desigualdade social, em que as possibilidades não são iguais para todo mundo, então a gente poder olhar para isso nas comunidades, incentivar as pessoas a cultivarem amizades espirituais dentro da comunidade. Eu e a Luísa, a gente tem falado às vezes sobre isso, mas se você tem amigos espirituais ali, gente, não tem mais como a gente se queixar de solidão, né, dessa desconexão, dessa sobrecarga o tempo inteiro, né, porque a gente vai estar todo mundo na sua luta diária com os seus contextos, mas sempre abertos e acolhendo um ao outro conforme a gente caminha junto, né. Então eu acho que esses pontos são pontos importantes para a gente pensar na comunidade. Comunidade na base, né, de entender que homens e mulheres podem cuidar e precisam de cuidado, e as lideranças têm um papel também muito importante nisso. Indo nessa linha também, eu acho que a gente poderia incentivar mais que tanto a liderança quanto a comunidade tivesse uma postura de maior humildade e vulnerabilidade, no sentido de abrir a público, é claro que é um público seguro, né? Não é para qualquer tipo de público, mas reconhecer que tá todo mundo não dando conta. Né? Porque eu acho que o que muito alimenta essa comparação e esse senso de inadequação e essa vontade de dar conta de tudo e a consequente sobrecarga que isso traz é a gente olhar para o lado e achar que a vida do outro está muito ajeitada, está muito direitinha, né? Então eu acho que se a gente fomentasse espaços de diálogo compassivo e vulnerável dentro das nossas comunidades, e eu reforço muito quando eu sugiro esse tipo de espaço, que não é um espaço de aconselhamento mútuo, é um espaço de encorajamento mútuo, porque às vezes aqui dentro da igreja a gente não está acostumado a carregar o problema do outro e a sentar com a dor do outro, né? Sentar com a dificuldade do outro e simplesmente testemunhar essa dor, testemunhar essa dificuldade sem querer resolvê-la, né? Sem querer pragmatizar aquilo e trazer algum tipo de conselho. E isso acaba sobrecarregando ainda mais aquela pessoa com esse senso de, nossa, eu deveria estar dando conta. Então, acho que a gente fomentar espaços de diálogo baseado na vulnerabilidade, na aceitação e na abertura da sua vida, reconhecendo, olha, tem coisas que eu não estou dando conta, que eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você me ajude com isso, você consegue assumir essa responsabilidade junto comigo, né? E a gente andar com uma vida mais compartilhada, né? E menos comparada. Eu acho que seria isso, assim, a gente conseguir... E aí entra um pouco no que a Karen falou também, né? A gente conseguir cultivar amizades espirituais verdadeiramente, né? Que não vão ser espaços em que a gente vai se sentir julgado se a gente trouxer algum tipo de limitação nossa, se a gente reconhecer as nossas limitações, e que a gente não vai ter as nossas dores minimizadas com conselhos práticos que não necessariamente estejam com um olhar atento à nossa necessidade ali, né, de suporte, de encorajamento e tudo mais. Então, eu acho que eu iria por esse caminho, assim, tanto na liderança, então, a gente ter pastores imperfeitos, né, pastores que reconhecem, olha, gente, eu tô ensinando isso daqui pra vocês, mas eu também estou aprendendo, eu também tô lutando, eu também tenho as minhas dificuldades, e nós vamos caminhar juntos. Enquanto a gente aprende, estamos caminhando juntos em direção a Cristo, em direção a melhorarmos e a nos ajudarmos, né, mutuamente nesse crescimento. Acho que seria esses meus conselhos, meus 2 pitacos. Bom, trazendo meus 10 centavos aqui da discussão, concordo com tudo que a Luísa e a Karen já pontuaram. A igreja precisa ser esse lugar generoso, precisa ser esse lugar de comunidade, esse lugar de empatia, esse lugar de escuta, esse lugar de vulnerabilidade, onde você
pode ser você mesmo com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, com aquilo que você dá conta, com aquilo que você não dá conta, sem se sentir pressionado, sem se sentir envergonhado por isso. Acho que uma boa teologia ajuda, né? A Karen agora há pouco mencionou a respeito, né, da criação, de como homens e mulheres foram criados com igual dignidade, por cuidado. Acho que uma boa teologia, ela vai te encaminhar para essas coisas também. Então vale a pena ter esses espaços de discussão, de diálogo, de olhar realmente para a Bíblia e o que ela diz a respeito de homens e mulheres, porque infelizmente muitos desses estereótipos que às vezes trazem um peso, né, para homens e mulheres, eles vêm de dentro da própria igreja. A gente não pode negar, nós estamos dentro da igreja e muitas vezes a gente tem que lidar com esse tipo de estereótipo, né, ou de julgamento. Então, acho que a igreja precisa ser o lugar onde essas coisas elas são quebradas, se torne realmente um ambiente leve para homens e mulheres. E aí eu acho que um outro caminho também, e que eu tenho tentado viver isso e tenho visto isso na minha comunidade, é a oportunidade de homens e mulheres trabalhando juntos conforme os seus dons. Isso faz com que não hajam homens sobrecarregados, com que também não hajam mulheres sobrecarregadas ou aqueles que talvez se sintam tolhidos na sua vocação também. Eu acho que a igreja tem que ser esse lugar orgânico onde todo mundo tem a oportunidade de exercer os seus dons, tem a oportunidade de contribuir, tem a oportunidade de ajudar, das menores às maiores tarefas, seja varrendo o chão ali para arrumar o salão para o dia do culto, até mesmo pregando. Então, eu acho que a igreja precisa ser esse lugar onde a gente consegue viver de forma mais leve, onde a gente consegue equilibrar mais essas coisas, trazer um pouco mais daquilo que seria realmente o propósito de Deus para essa grande família, né, que é o reino de Deus. Excelente. Benção pura. Pessoal, já estamos nos encaminhando para o final desse programa e eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Se vocês quiserem continuá-lo nos comentários deste episódio, compartilhando, discutindo, sugerindo, será uma ótima forma de exercer um bom cuidado sobre o que estamos falando aqui. E para concluir, eu quero ressaltar que a vida é cuidar de pessoas. Deus nos colocou aqui para cuidar e ser cuidado. Quando você exerce a sua profissão da forma correta, quando você tem propósito no seu trabalho, seja ele qual for, você está cuidando também da criação e das pessoas que Deus criou. Então sempre se lembre que quando você está fazendo aquela tarefa das mais simples que você imaginar que são, você também está exercendo cuidado. E quando você reconhece o valor da tarefa que o outro está exercendo, você também está valorizando o cuidado. E isso vale para homens e para mulheres. Muitas vezes, quando se fala em cuidado, todo mundo, cuidado é com a mulher, como se os homens não cuidassem de suas famílias, como se os homens não cuidassem dos seus amigos, como se os homens não cuidassem dos seus pais, e por aí vai, né? Então, o cuidado é uma coisa universal e todos nós devemos aprender, principalmente cuidar de nós mesmos, exercendo um bom controle do nosso tempo, da nossa agenda, utilizando tecnologia, qualquer coisa pode ser uma ideia. E nós falamos aqui sobre igreja, sobre o cuidado entre pessoas e dar dicas, né? Às vezes o outro consegue dar uma ideia para você de como você lidar melhor com uma situação e aí a gente vai crescendo. Isso é muito legal, como vocês têm já ouvindo aqui durante o programa. E é isso, nós estamos terminando mais um BTcast ABC2. Eu vou abrir espaço agora para as nossas convidadas deixarem o seu recado final, a sua dica final, o seu abraço, o seu contato de rede social, caso assim o queiram. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Vou chamar aqui a Cíntia, depois a Karen, por fim a Luísa. Bom, foi muito bom participar desse papo tão importante, né, para nós mulheres e para todos aqueles que têm aí essas demandas e essas dúvidas, esses questionamentos. E eu acho que o segredo de tudo, aquilo que a gente já apontou aqui, é equilíbrio, é viver em comunidade e assumir essa vocação do cuidado, que não é algo exclusivo nem de homens e de mulheres. E acho que o equilíbrio, ele é sim possível, mesmo que seja desafiador. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento por ter participado desse bate-papo com mulheres que eu conheço, que eu admiro muito, e é isso. Vocês vão me encontrar por aí nos BTcasts e é isso, gente. Obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite.
de poder participar do BTcast, sobre esse tema que é tão importante e comum a todos nós. O meu conselho, na verdade, é não ande só, né? Porque ao longo da vida a gente vai passar por muitas coisas diferentes, cada uma numa fase, né? Ande com atenção e foco naquilo que Deus está pedindo de você nessa etapa da sua vida, né? Não olhe para o lado, não compare as coisas, olhe de fato para aquilo que Deus quer para você nesse momento, busque ajuda quando preciso, né? Delegue quando preciso, mas de forma nenhuma pense que você está sozinha ou sozinho. E vocês me encontram também por aí nas redes sociais, através dos livros, dos textos. Espero estar com vocês de novo. Um abraço. Muito bom estar com vocês. Também me senti muito honrada, privilegiada a gente conversar sobre esse tema tão importante, com mulheres tão incríveis como vocês. Obrigada, meninas. Acho que meus últimas contribuições aqui seria incentivar que as mulheres sejam tudo aquilo que o Senhor deseja que elas sejam. Nem mais, nem menos. Né? E acho que para isso a gente precisa não querer se encaixotar em padrões, né? Porque cada uma de nós tem um conjunto de dons diversos, tem um chamado específico, oportunidades específicas. Então, a gente precisa honrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, e para isso a gente precisa caminhar junto, né? A gente precisa ter pessoas ao nosso redor para a gente conseguir honrar essas vocações da melhor maneira possível, sem a gente precisar dar conta de tudo aquilo que não é pra gente dar conta, né? Só daquilo que de fato o Senhor deseja que a gente dê. E vocês me encontram aí também pelas redes sociais, Luísa.Nazaré, na Fluirá também, nas redes sociais da Fluirá. Vamos nos seguindo juntos aí. E é isso aí, pessoal. Bênção pura. Muito obrigada a todos por terem nos ouvido aqui no BTcast ABC2. Até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.